O homem busca viver para sempre. E por mais impossível que pareça, as primeiras pessoas que viverão 1000 anos já podem ter nascido. Há uma grande probabilidade de que várias pessoas que estão vivas hoje consigam viver até 1000 anos. Mas como passamos de meros mortais a seres imortais? Desde o dia em que nascemos, caminhamos para a morte. Exploraremos o modo como os cientistas tentam prolongar a vida, criando órgãos do corpo humano em laboratórios, clonando seres, congelando os mortos e construindo robôs assassinos microscópicos que viverão dentro de nossos corpos, extirpando a doença. Esta série investiga como o impossível torna-se possível e o que isso pode significar. A vida eterna será um direito de todas as pessoas. A verdade sobre a morte. A morte é uma inimiga cruel. E a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. O assunto da morte tem sido um mistério que muitos tentam decifrar. Muitos têm especulado sobre o estado dos mortos. Para onde eles vão? Existe consciência na morte? Será a morte o fim ou apenas um estágio, uma passagem para outras vidas? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Vejamos o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos entender a origem da vida. O homem é formado por 2 ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses 2 elementos resulta em vida. Gênesis, capítulo 2, verso 7, declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas se tornou alma vivente. Isto significa que quando falta um desses 2 elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro no capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16, que a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. A Bíblia é clara em afirmar em Gênesis capítulo 3, verso 4, que a teoria de vida após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. Essa ideia foi propagada ao longo dos séculos através de influências pagãs e introduzida no cristianismo durante a Idade Média. A Igreja absorveu o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, contradizendo assim o que Deus disse: certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17.
Gênesis 3, verso 19 declara: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7 diz que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era e o espírito volte para Deus que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico ruach, ou nechamar, e do grego pneuma, é empregada centenas de vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida por fôlego e outras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida, e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta que não tem prazer em estar na presença de Deus. Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto, não podem se comunicar com os seres vivos e nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus apresenta a solução para a morte em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição, a ressurreição da vida? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, declara: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento,
num abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Desde que o ser humano pecou, perdeu a imortalidade, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitarem como Salvador receberão a dádiva da imortalidade conquistada por Jesus na cruz. João afirma, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz experimentarão a alegria indescritível por ocasião de sua vinda. Desfrutando felicidade plena, passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo a sua palavra, e desfrute pela fé a esperança da imortalidade.